Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 9, no Cantor Cristão, hino de número 9. Estamos vivendo os vergonhosos dias de Carnaval, nojentos dias de Carnaval. Vamos buscar mais santidade no Senhor. Ele é santo, e santidade é separar-se do pecado, de toda essa imundícia que estamos vendo no Brasil e também no mundo. Então cantemos o hino e peçamos que Deus nos ajude e nos encha da sua santidade. Então cantemos. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar. Santo Deus, que alegria de ver nossos irmãos queridos, Senhor, nossos irmãos pelos quais temos prazer de orar continuamente. Que gostoso é acordar cedo e passar na casa de cada um dos irmãos, ainda de madrugada, louvando ao Senhor pela vida de todos, irmãos aqui de Quatro Barras, irmãos de Campina Grande do Sul, irmãos de Pinhais, irmãos de Piraquara, irmãos de Curitiba, irmãos de Colombo. Louvado seja o Senhor. Aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Tivemos uma escola bíblica dominical tão abençoada. Obrigado porque o Senhor usou nossos amados irmãos professores, nossa amada irmã Larice, no encerramento da escola bíblica, com aplicações tão oportunas para todos nós. E o Senhor falando aos nossos corações,
motivos tão especiais da Tua palavra para cada um de nós. Oramos pelos nossos irmãos que retornaram de viagem, irmão Adriano, irmã Valéria, Francesco, Gabi também. Continue a abençoar também os que estão em viagem ainda, Senhor, os que estão em viagem de trabalho, em viagem de passeio nesses dias de feriado. Cuida de todos, abençoe a todos. Obrigado pelo irmão Reni, que depois da cirurgia já está conosco novamente. Nos alegramos pela sua vida, pelo amor que ele tem pelo trabalho do Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos pelos visitantes que nos alegram com a presença, alguns pela primeira vez conosco. Graças te damos e te louvamos, Senhor. Pedimos a tua bênção também para a tua palavra que vamos ouvir neste culto pela manhã, no culto à noite também. Nestes dias de tanta loucura, Senhor, as pessoas se entregando às paixões mundanas, nós queremos viver em santidade, como acabamos de cantar no hino. O Senhor é santo, e como os anjos diziam no templo em Jerusalém: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Possamos nós assim viver, Senhor, longe do pecado que é vergonha para nós, longe do pecado que é ruína para nós, longe do pecado que é dor, sofrimento, tristeza e gera a morte. Ajuda-nos todos a entendermos isto, Senhor, que não há alegria nenhuma no pecado, que não há prazer nenhum no pecado. Satanás é mentiroso e pai da mentira e engana e ludibria as pessoas. Ajuda-nos, portanto, a ouvirmos o Senhor, a tua doce voz, a verdade, e vivermos em santidade. Aceita este culto que estamos prestando ao Senhor, porque o fazemos, ó Deus, com sinceridade, mesmo embora tão pequenos e insignificantes como somos. Oramos também pelo pequeno Rafael, que está lá na maternidade, no Hospital Pequeno Príncipe. Ó Senhor, ajuda aquela criancinha. Nós não o conhecemos, não conhecemos os pais, mas o Senhor conhece. E a irmã Sandra também os conhece. Pode o Senhor atender a súplica que estamos fazendo. Certamente algum propósito o Senhor tem nisso tudo. Portanto, ajuda, Senhor, abençoe, e que todos possamos orar por eles, e segundo a tua vontade o Senhor pode atender as orações. Nossos irmãos que estão também adoentados, irmão Gilmar e sua família. Oramos também pelo pastor Eric Tausenfreud, lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul, já com boa idade, Senhor, e completamente debilitado. Pedimos que o Senhor o abençoe, anime, fortaleça o teu servo. Por toda a sua vida serviu ao Senhor. Ajuda o Senhor, e que a tua presença seja real na vida do teu servo. Nossa amada irmã Lene, nossa amada irmã Ana Camille, nosso amado irmão André e o Gabriel lá em Porto Belo, em Santa Catarina, irmão Arnes, irmã Aina em Florianópolis, irmã Lloyd e outros irmãos lá em Nova Odessa, no interior de São Paulo, irmã Helena lá também irmãos lá no litoral, no Guarujá, em São Paulo, irmãos em Lucas do Rio Verde, irmãos no Nordeste, irmãos no exterior, irmã Marilene na Bolívia. Fortaleça todos, Senhor, nossos queridos e valorosos, amados irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, abençoando a todos, fortalecendo a todos, ó Pai. Oramos, pedimos, agradecemos e te louvamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil venturas sem fim vou gozar nessa terra
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Daniel, capítulo 5. Leremos do versículo 1 ao versículo 6. Daniel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Vivemos esses dias loucos, de loucura, onde as pessoas desenfreadamente estão procurando satisfazer a carne. O interesse deles é satisfazer a carne. Não tem nenhum interesse de agradar ao Senhor, nenhum. O desejo deles é se embriagar, o desejo deles é se entorpecer, o prazer deles é fazer a vontade, saciar a carne, os desejos da carne. Nem um pouco estão interessados na vontade do Senhor. Tal qual a passagem que nós vamos ver. A Bíblia fala de vários carnavais. A Bíblia fala das pessoas vivendo para a carne, para os festejos da carne. Essa é somente uma das muitas referências na Bíblia a respeito de festas da carne. E o final é trágico para todos os que se enveredam por esse caminho da carnalidade. É uma advertência para nós, portanto. E assim diz a palavra do Senhor. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de cobre, e de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, que escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. A festa da carne. Queridos irmãos, nosso desejo nesta manhã é ouvirmos a voz de Deus e entendermos que há uma batalha dentro de nós. Queira você aceitar ou não, há uma batalha acontecendo no seu íntimo, no meu íntimo, no nosso. É a carne combatendo contra o espírito. A carne, ela é terrível, ela quer combater contra o espírito. A carne quer fazer a vontade do inimigo, o espírito quer fazer a vontade do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, peço que os irmãos abram para lá, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala desta batalha que há dentro de cada um de nós. Queira você aceitar ou não, esta é a realidade. Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Neste momento que você está aqui, há uma batalha no seu íntimo, no nosso. Cada momento da sua vida, a partir do momento da nossa conversão, esta batalha vai continuar até o nosso último suspiro. Quando nós deixarmos esta terra e formos morar com o Senhor Jesus Cristo, essa batalha cessará. A carne não mais exercerá influência, apenas a vida espiritual. Mas enquanto estamos aqui, há uma batalha dentro de nós. E eu lhes pergunto, qual lado vencerá? Qual lado vencerá? Seja honesto. Qual lado vencerá? A escolha é nossa. A escolha é nossa. Para o lado espiritual vencer, queridos irmãos, e é o lado que nós devemos buscar a vitória, porque o Senhor quer que nós vivamos de maneira espiritual. E vivendo de maneira espiritual, a carne não vai prevalecer.
Para que o lado espiritual vença, 3 lições vamos aprender nesta manhã. Em primeiro lugar, devemos nos encher do Espírito. Para que a natureza espiritual vença, devemos nos encher do Espírito do Senhor. Por favor, abra para a próxima carta, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, o versículo 18. Efésios 5, 18 diz a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Belsazar estava se embebedando, se enchendo com as bebidas fortes, e começou a ficar totalmente sem a direção, sem a noção certa de fazer o que agrada ao Senhor. Quando nós participamos das festividades mundanas e carnavalescas, ou mesmo atividades outras que não sejam espirituais, e permitimos que o álcool nos domine, queridos irmãos, nós não estamos permitindo que o Espírito esteja dominando sobre nós. Quantas pessoas eu conheci, irmãos amados, que eram membros de igreja, mas que se descuidaram nesta área tão importante da vida. Cuidado, meus irmãos amados. Esses dias de loucura que estamos vivendo, as pessoas estão se embriagando, as pessoas estão vivendo como se fossem sem noção do futuro, do que é certo, do que é errado, se embriagando, e até muita gente que se diz cristã, infelizmente também. Irmão, se você promover uma festa na sua casa ou nas dependências, não permita bebidas alcoólicas que vão trazer perversão, que vão trazer problemas para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família e para a igreja também. Lamentavelmente, meus irmãos amados, lamentavelmente, eu já senti hálito de bebida alcoólica aqui no coral, gente cantando do meu lado e hálito etílico do meu lado, e não está mais na igreja quem fez isso. Cuidado com estas coisas, isso não é brincadeira. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. A Bíblia diz que a bebida forte, ela perverte o juízo. As pessoas ficam sem noção. Olha o Belsazar. Olha o Belsazar. Ele perdeu completamente a noção. Ele começou a agir de maneira totalmente irracional. Tio Jaú, tio da Larissa, veio da Letônia, bem novinho para o Brasil, e era um excelente marceneiro. Os móveis que nós temos lá em casa foi ele que fez, sem nunca ter vindo aqui. Apenas tirei as medidas do quarto, do que nós precisávamos na cozinha, levei para ele e ele fez, marcou tudo direitinho, e eu cheguei em casa, montei, mas encaixou tudo com uma perfeição tão grande. Temos até hoje. O tio Jaú era uma pessoa muito querida, pai da missionária Elizabeth lá do Amazonas. Que homem querido! Mas quantas vezes, quando eu e a Larissa namorávamos e quando casamos, íamos lá visitá-lo, porque ele tinha o péssimo hábito da bebida. E quanto ele perdeu na vida dele por causa da bebida. E a Bíblia diz: ai de quem dá de beber ao seu companheiro. Cuidado, queridos irmãos, não brinquem com isso. Você estará participando da festa da carne, trazendo maldição para a sua vida e para os seus queridos também, para a sua família também. Não nos embriaguemos com bebidas fortes, vamos nos encher do Espírito. Que o Senhor nos controle. Quando uma pessoa está embriagada, não é ela mais que está agindo na razão, é o álcool que está dominando a pessoa. Então, não permitamos que isso aconteça conosco, mas sim que o Espírito nos controle. Assim como o álcool controla a vida do bêbado, que o Espírito controle a nossa vida, não sejamos mais nós, mas Ele controlando, Ele agindo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, lemos ali a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, é uma palavra muito séria.
Porque nós lemos ali no livro de Daniel que Belsazzar, os seus grandes, as suas mulheres, as suas concubinas, os irmãos entenderam? Olha a perversão, olha a perversão. Quando as pessoas estão embriagadas, já começam a perder a noção do certo e do errado. Mulheres e concubinas, o que é isso? Onde está isso na palavra de Deus? As pessoas perdem a noção. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, uma advertência muito séria para todos nós, queridos irmãos, para não brincarmos com esta coisa que não é brincadeira, é muito sério. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Irmãos, não erreis. Nem os devassos, mulheres e concubinas. Os irmãos entendem o que é concubina? É a mulher além da esposa. É outra mulher, uma segunda mulher, uma terceira mulher, e sabe lá quantas, a Bíblia nos fala sobre isso também. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Irmão, não brinque com isso. Não brinque. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Belsazzar começou a se embriagar com vinho, deu vinho para todos os seus grandes, e a Bíblia diz: ai de quem dá de beber ao seu companheiro. Se você permite festas alcoólicas na sua casa, você é responsável por isso. Suas mulheres, suas concubinas, uma bagunça, uma desordem sempre. Isso certamente traz dor, tristeza, como trouxe para Belsazzar, como traz para nós nos nossos dias também. Há cerca de 30 anos atrás, a Larissa e eu estávamos em Florianópolis, nossas meninas eram pequenas, e era posse de um pastor numa igreja lá em Florianópolis, e foi convidado o pastor Gunnar Stiss, que era da primeira igreja batista de Nova Odessa, onde nosso amado irmão Álvaro foi membro, e a irmã Lloyd é membro também. O pastor Gunnar Stiss era nosso amigo, muito querido. Essa semana a Larissa mostrou um vídeo, o pastor Stiss cantando, era um músico talentosíssimo, esteve aqui algumas vezes. E ele estava lá em Florianópolis pregando, e ele chorando na frente do templo, havia recebido uma notícia lá da Letônia, onde o seu irmão Vitor havia falecido. E o pastor Tiz começou a contar que ele, pastor Tiz, quando era jovem, morava na Letônia, tocava piano, uma das pessoas com maior talento musical que eu conheci na minha vida, junto com o pai do irmão Álvaro também. E o Vitor, irmão do pastor Tiz, tocava violino. Nós já vimos aqui duetos de violino, de piano, volta e meia nós temos, e é lindo demais. O pastor Tiz permaneceu fiel ao Senhor, veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. O Vitor ficou na Letônia e começou a ingerir álcool. E os chineses dizem assim: primeiro o homem toma o álcool, depois o álcool toma o álcool, e por último o álcool toma o homem. E ele foi cada vez bebendo mais, cada vez bebendo mais. No final, ele já estava longe do caminho do Senhor e morreu de embriaguez. Aquela senhora, por quem nós oramos aqui em Curitiba, Inês, também veio da Letônia. Quando tinha 14 anos, o pai, embriagado, bateu o carro e morreu. E até hoje ela tem uma mágoa no coração, mais de 30 anos depois, uma mágoa no coração pela situação em que o pai morreu. Mas o pastor Tiz lá em Florianópolis, pregando na igreja, chorando, ele havia recebido a notícia da Letônia que o seu irmão havia morrido, e ele leu esse versículo de 1 Coríntios capítulo 6, onde diz a Bíblia que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Cuidado, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados herdarão o reino dos céus. E o pastor Tiz chorava lá na frente e dizia: nunca mais vou ver o meu irmão.
Nunca mais o vi. E ele contando que quando os dois eram jovens, os dois tocavam na igreja, o pastor Tis tocando piano e o irmão Vitor tocando violino, um maravilhoso dueto para a glória do Senhor, mas o Vitor se descuidou. Irmãos amados, de que lado da batalha você está? De que lado da batalha? Qual lado você está alimentando? A carne? Cuidado, os tropeços virão, a ruína virá. Você pode tocar, você pode cantar, você pode pregar, você pode estar na igreja, mas se você deixar uma porta aberta para o inimigo, ele não vai brincar, ele quer te derrotar. Ele não quer você aqui na igreja, ele quer você afastado do mundo. Então, livre-se de tudo aquilo que está impedindo você de ter uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor. Olha para Belsazar. Olha para Belsazar. Ele não se encheu do Espírito, ele se embriagou. Em segundo lugar, queridos irmãos, devemos possuir o nosso vaso para a honra e para a glória de Deus. Além de nos enchermos do Espírito, vamos possuir o nosso vaso, ou seja, a nossa vida para a glória do Senhor. Por favor, volte para Daniel, capítulo 5, versículos 2 e 3. Belsazar não respeitou o que era sagrado. Ele mandou trazer os vasos que eram da casa do Senhor, e por eles se embriagou com os vasos sagrados da casa do Senhor. Quando aqueles vasos haviam sido feitos, eles foram levados para a casa do Senhor e consagrados. Nós aqui na igreja temos esse costume bonito de fazer. Parabéns para os irmãos que quando compram um carro novo, chegam, vamos orar, pastor, por favor, para consagrar aquilo que você compra. Comprou um celular, consagre ao Senhor. Comprou alguma coisa nova, consagre ao Senhor, para ser usado só para o Senhor, não para o mundo. A sua vida foi consagrada ao Senhor. Os vasos tinham sido consagrados. O que é isto? É para santificação, só para o Senhor. Mas olha só, quando as pessoas não se enchem do Espírito e começam a brincar com o perigo, perdem a noção do certo e do errado. Belsazar, depois de embriagado, mandou trazer os vasos de ouro e de prata da casa do Senhor, para por eles continuar bebendo, provocando o Senhor a ira. O vaso é você. O vaso é você. Nós somos o vaso. Você pode ser um vaso para a honra ou um vaso para a desonra. Depende da nossa escolha. Você tem usado o seu vaso, ou seja, o seu corpo, para a glória do Senhor? Ou tem usado para as imundícias do mundo? Diz a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 5, versículos 2 e 3. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Para que você tem usado o seu vaso, querido irmão, querida irmã? Para que você tem usado? Para que você tem usado o seu corpo? Para glorificar ao Senhor? Porque se não for para glorificar ao Senhor, será usado para a desonra. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, peço que os irmãos abram para lá também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 2 e 5, nos diz que nós devemos usar o nosso corpo, nosso vaso, para a honra, para a glória do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 2 a 5. 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a vontade de Deus, não conhecem ao Senhor. Que cada um de nós saiba possuir o seu vaso.
Olha o que Belsazar fez. Pegou o que era sagrado e usou para o que é profano. Irmãos, o nosso corpo é sagrado. Nós o entregamos ao Senhor. Nós o dedicamos ao Senhor. Nós consagramos ao Senhor. Não podemos mais usar o nosso corpo para o que é imundo. Nem a sua mente, nem os seus olhos, nem a sua língua, nem os seus ouvidos, nem as nossas mãos, nem o nosso coração, nem os nossos sentimentos, nem os nossos desejos, nem as nossas palavras, nada usar mais para o mal. Consagrados ao Senhor, para não fazermos como Belsazar, foi consagrado ao Senhor, mas vamos usar também para as imundícias, para as coisas dele. A vontade do Senhor é a nossa santificação, como lemos também no versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais do pecado. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos firmados nele, somente nele, para fazermos a vontade dele, para não agirmos como Belsazar, numa festa mundana, carnal e pecaminosa. Nós é que escolhemos, queridos irmãos, se nós queremos alimentar a carne ou se nós queremos alimentar o espírito. E o meu pai sempre dizia: o alimento que fortalece uma natureza enfraquece a outra. Se nós nos alimentarmos do espírito, a natureza espiritual vai ficar fortalecida e a carnal vai ficar enfraquecida. Porém, se nós alimentarmos a natureza carnal, ela vai ficar fortalecida e a natureza espiritual vai ficar enfraquecida. O alimento que fortalece uma natureza enfraquece a outra. Os irmãos têm se alimentado da palavra do Senhor. Ouvimos hoje, enfaticamente e claramente, tanto na classe dos jovens quanto na classe dos adultos e no encerramento da escola bíblica dominical, sobre o valor da oração. Você tem alimentado a vida espiritual. O alimento que fortalece a natureza espiritual enfraquece a natureza carnal, mas a situação inversa é verdadeira também. O alimento que fortalece a natureza carnal vai enfraquecer a natureza espiritual. Não imagine que você se embriagando vai estar fortalecendo a natureza espiritual. Não está. Não imagine que você, oferecendo para os seus convidados a bebida alcoólica, você vai fortalecer o espírito. Não vai. Vai enfraquecer. Vai alimentar a natureza carnal. Tio Jaú morreu cedo. Foi encontrado caído no fundo da sua casa. Um marceneiro de mão cheia morreu, deixou as crianças, 5 crianças pequenas. Uma senhora viúva, uma esposa fiel, dedicada, consagrado ao Senhor, trabalhando até hoje sozinha, mas deixou a família porque não cuidou do seu vaso, Quantas pessoas têm sido ceifadas cedo porque se descuidaram de zelar pelo vaso que é o nosso corpo. Está consagrado ao Senhor, queridos irmãos, não podemos usar para a pecaminosidade. Em 2 Timóteo capítulo 2, lemos na palavra do Senhor também, que numa mesma casa há vasos para honra e vasos para desonra. 2 Timóteo 2, versículos 20 e 21. Diz a palavra do nosso Deus: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purifica dessas coisas, ou seja, do pecado, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Vamos nos separar, queridos irmãos, para o Senhor. Vamos nos consagrar ao Senhor. Elimine da sua vida tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Encha-se do Espírito e que não sobre lugar na sua vida para coisas humanas e terrenas. Use o seu corpo, o seu vaso, use para a glória do Senhor. Vai fazer alguma coisa? Senhor, isso é para a tua glória. Isso agrada ao Senhor. Porque se não agradar, elimine, abandone, jogue fora.
Não faça aquilo que desagrada ao Senhor. E em terceiro e último lugar, guardar a palavra de Deus no coração. Encher-se do Espírito, deixar que o Espírito controle a sua vida, a nossa vida. Usar o vaso para a santificação, somente para a glória do Senhor. E em terceiro e último lugar, guardar a palavra de Deus no coração, porque Beltsazar conhecia. Beltsazar conhecia. E eu quero lhes perguntar, vocês conhecem alguém que não conhece a palavra de Deus? Vocês conhecem? Até os ateus conhecem. E o que mais os ateus gostam de falar é da palavra de Deus. Até eles conhecem. Até os ateus, eles têm uma necessidade de tentar abafar a consciência e não conseguem. E ficam tentando falar a palavra de Deus para acusar Deus, porque eles têm necessidade de Deus. Beltsazar conhecia a palavra de Deus. Beltsazar sabia o que havia acontecido com Nabucodonosor. Todos nós lembramos o que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o maior imperador que esse mundo já viu. Na estátua, o sonho que ele viu, a cabeça de ouro. Ele era a cabeça de ouro. E o próprio Daniel falou para Beltsazar, nós vamos ler daqui a pouco, o próprio Beltsazar falou: você sabia o que aconteceu com Nabucodonosor, teu pai? Teu pai tinha uma autoridade que a quem ele queria ele matava, quem ele queria deixava com vida, quem ele queria ele exaltava, quem ele queria ele humilhava. Você sabia, Beltsazar, você conhecia. Beltsazar sabia de Daniel, do testemunho de Daniel. Talvez as pessoas do mundo, os que trabalham com você, os da sua família, talvez não leem a Bíblia, mas estão lendo a sua vida. Por isso, participe das coisas do mundo e você vai dar um péssimo testemunho. Faça as coisas mundanas e você dará um péssimo testemunho. Ou faça como Daniel. Daniel não estava naquela carnalidade, naquele carnaval. Daniel não estava. Não participe, não participe. Porque se você participar, você está dando um péssimo testemunho. Está sendo conivente. E conivente é tão culpado quanto. Daniel não estava. Não participe. Não vá. Não fique. Gosto de irmãos aqui da igreja que quando estão num ambiente e começa a acontecer coisas que desagradam ao Senhor, simplesmente pegam suas coisinhas, está na hora de eu ir embora, não é mais ambiente para mim. Que lindo, que maravilhoso, que testemunho silencioso. Mas por que não fica mais? Não é mais ambiente para mim. Que comunhão há entre luz e as trevas? Pergunta a palavra do Senhor. Que comunhão há? Não há, não há. Parabéns, amados irmãos, continuem assim. Daniel não estava lá. Ele era um dos grandes, mas não estava naquela humilhação. E quando a mão começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, o rei começou a ficar tremendo, os joelhos começaram a bater e clamou em grande voz. Imagina ele gritando: o que é isso? O desespero. E a rainha falou: há um rei, há um homem no teu reino que pode decifrar. Ninguém conseguia decifrar. E quando Daniel chegou, Beltsazar falou: eu tenho ouvido a teu respeito. O que as pessoas têm ouvido a teu respeito, irmão? Ah, mais um bêbado aí, mais um bêbado. Ah, mais um que participa nas festividades carnavalescas de janeiro, de fevereiro, de março, de dezembro. Mais um. É isso que tem ouvido falar sobre nós? Ou tem ouvido falar de nós? Este é um servo de Deus. Esse fala a palavra de Deus. Esse tem o Espírito do Deus Altíssimo. Foi o que Beltsazar falou a respeito de Daniel. Eu sei que em ti habita o Espírito do Deus Altíssimo. Eu sei. As pessoas sabem disso. Ou o nosso linguajar não comprova. Ou as nossas atitudes não comprovam. Daniel falou ao rei: o Senhor sabia o que aconteceu com Nabucodonosor. O Senhor sabia.
Mas o Senhor não aplicou no seu coração a palavra do Senhor, embora o Senhor soubesse de tudo. E agora o Senhor foi pesado na balança, o Senhor foi achado em falta. Por isso, esta noite o Senhor vai morrer. Naquela mesma noite, Dario, o persa, invadiu o rei. Belsazar morreu, porque não guardou a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 11, nem precisamos abrir para lá, todos nós conhecemos muito bem de novo. Vamos repetir todos juntos, queridos irmãos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deixe que o Espírito de Deus domine a sua vida, não se deixe dominar pelo álcool. Não use o seu vaso para desonra, use o seu vaso, o seu corpo somente para a glória do Senhor. E esconda a palavra do Senhor, ou seja, guarde a palavra de Deus no seu coração. Se Belsazar, tendo visto tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, tendo ouvido as palavras de Deus através de Daniel, se ele tivesse aplicado o seu coração, irmão, se Belsazar tivesse aplicado no seu coração a palavra do Senhor, a história seria totalmente. Se ele tivesse obedecido ao Senhor, ao invés de estar se embriagando, estaria sendo dominado pelo Espírito de Deus e controlando aquele grande império para a glória do Senhor. Se ele tivesse usado o vaso, o seu corpo para a glória do Senhor, não haveria concubinas, não haveria aquela festividade carnavalesca, haveria uma festividade espiritual. Belsazar convidando o povo, vamos nos reunir para glorificar ao Senhor. Nós lembramos o que aconteceu com meu pai Nabucodonosor, o que ele fez, a loucura dele, como ele deixou de ser o rei para se tornar um animal. Todos nós lembramos muito bem da história, o que aconteceu. Nabucodonosor não se humilhou perante o Senhor, muito embora Daniel havia falado para ele, 1 ano antes, rei, humilhe-se perante o Senhor, abandone as suas práticas, obedeça ao Senhor, faça o que é certo. Nabucodonosor não deu ouvidos, caiu com um animal 1 ano depois, por causa do seu orgulho, foi comer capim no pasto, toda manhã vou lá dar comida para o cavalo. Foi assim Nabucodonosor, correndo, o pelo cresceu que nem um cavalo, vinha correndo, pulando, trotando no pasto, as unhas cresceram como de águias, o pelo cresceu como de animal, a crina balançando. Um homem, um rei, o maior imperador. Por quê? Porque não obedeceu ao Senhor. Imaginem os servos de Nabucodonosor chegando lá para dar o trato para o gado, e lá vinha o rei pulando, a crina voando. Horrível, meus irmãos. E Belsazar sabia, Daniel falou para ele, no capítulo 5 de Daniel nós lemos, rei, o Senhor sabia de tudo isso. O Senhor sabia de tudo isso. Por que o Senhor não se arrependeu? Agora chegou o seu fim. Há um ponto final para tudo, queridos. Deus é paciente, bondoso e tolerante, mas Ele põe um ponto final. Possamos nós colocar em nosso coração, não vou mais brincar com bebidas alcoólicas, vou me encher do Espírito, vou usar o meu corpo para a glória do Senhor, porque é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não pegue aquilo que é sagrado para o pecado, que vai terminar como Belsazar. E ainda Nabucodonosor se humilhou e se arrependeu. E tem um capítulo em Daniel que ele escreveu, arrependido. No final ele dizia, agora eu glorifico e exalto o Deus de Daniel. Ele se arrependeu. Por que Belsazar não fez isso? Porque não fazemos isto. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, queridos irmãos, e guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Daniel capítulo 5, para terminar, lemos assim na palavra do Senhor. Daniel capítulo 5.
Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura, e a farei a sua interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo. Não há quem não conheça a palavra do Senhor, nem você e nem eu. Portanto, vamos obedecer ao Senhor. Você que conhece a palavra de Deus, não brinque com ela, não é brincadeira. Nós conhecemos e sabemos qual é a vontade do Senhor, que nós devemos ser dominados pelo Espírito do Senhor, que nós devemos usar o nosso corpo para a glória do Senhor, e devemos ser cheios da palavra do Senhor, que ela seja o árbitro em nosso coração, que ela seja o rumo na nossa vida guardada. Não adianta só saber como Beltsazar, ele sabia, mas não aplicou, e o resultado foi a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna com Cristo Jesus. Que a sua igreja possa viver nesses dias de loucura, não só o carnaval de fevereiro, mas o carnaval de todos os dias. E meus irmãos, dia do Senhor não é dia de festa, dia do Senhor é dia de culto ao nosso Deus. Se te convidarem para a festa no domingo, não, muito obrigado, agradeço a gentileza do convite, mas eu já tenho um compromisso mais sério, mais importante, na casa do Senhor. Você vai dar testemunho, vai fazer como Daniel. Daniel podia estar lá, não estava, deu testemunho. Você vai dar testemunho de não participar nas coisas mundanas que o mundo oferece. Que Deus assim abençoe a sua igreja.
Senhor, que privilégio é viver em santidade. Terrível é viver na porquice. Terrível é viver no chiqueiro. Terrível é viver onde o filho pródigo viveu quando estava afastado do Senhor, comendo as bolotas que os porcos comiam. E é o que as pessoas no mundo estão fazendo. Embriagando-se, usando entorpecentes, vivendo em vidas de concubinas e tantas outras coisas imundas que o Senhor não se agrada. Ó Senhor, dá-nos entendimento para que possamos enxergar estas coisas como lixo, como esterco, Senhor, e andarmos na Tua presença, na Tua santidade. Acabamos de ler há poucos instantes que no céu não entrarão adúlteros, não entrarão efeminados, não entrarão sodomitas, não entrarão roubadores, não entrarão maldizentes, não entrarão bêbados, nada daquilo que contamine esse lugar santo e sagrado onde o Senhor habita. Então, enquanto estamos aqui sobre a terra, ajuda-nos a vivermos em santidade, possuirmos o nosso vaso em honra, Senhor. Há uma guerra dentro de nós, como lemos no princípio. Há uma guerra porque a carne combate contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façamos o que nós queremos, e nós queremos agradar ao Senhor. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a sermos controlados pelo Teu Espírito, não pela bebida alcoólica. Sermos, ó Deus, usados para sermos vasos para honra, para glorificarmos ao Senhor. Numa mesma casa, em nossas casas, há também vasos para desonra, onde é descartado aquilo que não serve para mais nada. E muitas pessoas têm sido assim, têm recebido tanta imundícia do mundo, Senhor, verdadeiros vasos sanitários. Ajuda-nos a vivermos em santidade, sejamos vasos para ornamento no templo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos a Tua palavra em nosso coração. Belsazar conhecia, sabia de tudo, mas não aplicou ao seu coração. Ajuda-nos, portanto, a sermos obedientes a Ti. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos. Obrigado pelas pessoas que nos alegraram com a visita também. Conceda-nos a todos um bom almoço, que é dádiva do Senhor, à tarde um bom descanso e à noite juntos novamente para continuarmos ouvindo sobre o vaso do oleiro, que somos nós, e o Senhor, o divino oleiro. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. À noite vamos ouvir sobre o vaso que o oleiro estava fazendo. Que o Senhor nos abençoe, portanto, nessa tarde, possamos todos aqui voltar à noite para continuarmos honrando e glorificando ao Senhor. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde e até a noite, amados e queridos irmãos.